Olá, graça e paz. Meu nome é Flávia, sou professora aí na classe Master da Escola Bíblica Discipuladora da Oitava Igreja Presbiteriana. Estamos aí no mês de fevereiro, né, rompendo aí, chegando numa das últimas lições do tema de Coríntios, né, que nós estamos estudando ao longo da nossa EBD. E hoje o nosso tema, renunciando a direitos e privilégios, está aí na primeira carta de Coríntios, no capítulo 9, do versículo 1 ao 27, e nós temos como objetivo aí 3 objetivos: compreender o que é de fato ter direitos e privilégios, amar o próximo independente das circunstâncias e buscar os que ainda estão fora do Evangelho, abrindo mão de direitos e privilégios, sem negociar princípios morais e espirituais. Bom, no comecinho aí, né, do versículo 1 ao 7, ele vai falar da questão dos direitos, né? De que ele tem direitos. Em alguns coríntios, eles viviam questionando a autoridade apostólica de Paulo. Mas Paulo, logo no começo, né, do versículo 1 aí já fala: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Bom, a igreja de Coríntios era resultado do trabalho de evangelização dele. Ele viu o Senhor Jesus, né? Ele era um apóstolo, então essa era a autoridade dele. Então, logo aí no versículo 3 e 4, ele vai falar, né, da questão do direito ao sustento. O primeiro deles, o primeiro dos direitos é o direito de comer e beber. Né? Era como se perguntasse: não temos o direito de ser sustentado pela igreja? Quando o Paulo recusou o sustento financeiro da igreja de Coríntio, ele não estava negando o direito que os ministros do evangelho têm de receber salário para a manutenção da vida material, não. Que está lá no versículo 14 isso. Ele fez isso porque, na ocasião, ele entendeu que poderia ser um embaraço para as suas atividades. Em várias ocasiões, o que Paulo fazia? Ele trabalhava na confecção de tendas para se sustentar enquanto ele pregava o evangelho. O direito à família, no versículo 5, né? Não conta que Paulo fosse casado, mas se ele fosse, ele poderia reivindicar o direito a ser acompanhado pela sua família. Outros apóstolos eram seguidos por esposas, entre os quais os irmãos de Jesus, né, os filhos de José e Maria, e Pedro. A igreja devia prover de seus devidos cuidados e sustento. E também, no versículo 6 e 7, vai falar do direito à recompensa pelo serviço prestado. Também era justo, né, que os apóstolos não precisassem de um emprego secular para sustentar o ministério de pregação e ensino da palavra de Deus. Nesse sentido, né, contudo, Paulo não quis ser pesado às igrejas em que trabalhou. Né? Se as pessoas que se dedicam às ocupações terrenas, né, soldado, lavrador, pastor de ovelhas, professor, advogada, tudo mais, têm direito ao sustento, quanto mais aqueles que se dedicam ao serviço do Senhor, né? Isso está lá no versículo 7. No versículo 8 até o 18, Paulo vai estar reforçando essa renúncia aos direitos dele, né? Por quê? Porque a igreja de Coríntios, para um não questionava a ajuda e para Paulo estava questionando. E aí, o que Paulo quis fazer? Paulo suportou todo tipo de privação ali, a fim de não levantar obstáculo para que ele pregasse o evangelho, né? Então, ele vai começar ali bem no versículo 8, falando, né? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? O que é a lei que se refere? A Deuteronômio 25:4. Né? As escrituras atestam ser direito de quem trabalha receber a recompensa pelo seu labor. Né? Paulo citou a lei de Deuteronômio, né?
a fim de afirmar que é preocupação de Deus o sustento daqueles que trabalham servindo ao Evangelho. Então, é preocupação divina, não é pecado ter recompensa pelo trabalho, né? Seja qual for o ministério exercício, deve ser feito com a expectativa de receber uma remuneração para o seu sustento. E no versículo 11 ao 12, a questão da justiça, né? Paulo foi apelar para o bom senso da igreja de Coríntios, né? Se haviam lucrado tanto com o evangelho que lhes havia pregado, seria absurdo recolher deles bens materiais? Quer dizer, se a igreja ganhou tanto com o evangelho, cobrar alguma coisa dessa igreja seria um absurdo, né? Se outros, né, alguns coríntios que pregavam a palavra, não tinham esse direito questionado, por que para ele, né, para Paulo, que era apóstolo, que tanto fez pela igreja, esse direito era negado? Né? Apesar de tanto questionamento aí, Paulo não usou, né, não usou desse direito, né, de receber pelo trabalho, né? Ele suportou todo tipo de privação a fim de não levantar obstáculo para que a pregação do evangelho fosse feita. Bom, também temos aí a questão do costume, né? No versículo 13 vai falar, né? O costume judaico. É um argumento a favor do direito de ser sustentado pela igreja e a prescrição da lei a respeito do sustento devido aos levitas e aos sacerdotes. Um e outro recebiam salário pelo serviço sagrado que eles realizavam. Então já era um costume judaico, né? E a ordem do Senhor, qual que é a ordem do Senhor aí no versículo 14 aponta? O último argumento, né, indiscutível, o Senhor havia ordenado aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Certamente, Paulo se referia ao ensinamento de Cristo, que está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 8 a 10. Quando ele escreveu a Timóteo, ele deu instruções mais detalhadas sobre esse mandamento do Senhor. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, de 17 a 18. E também a responsabilidade do despenseiro. Vai reforçar ainda outro argumento aí, né, nos versículos 15 ao 18. Ele tinha motivos extremamente fortes para reivindicar os seus direitos. Talvez os coríntios tivessem esperado que ele fizesse isso, mas ele não estava preocupado com isso porque ele encarava o ministério dele como um desafio eterno. Ele preferia morrer a ver anulada a glória de ter pregado o evangelho aos coríntios sem ter feito peso para essa igreja, né? Por outro lado, ele não podia se gloriar de exercer o ministério da palavra, né? Porque fazia isso por vocação, né? Tá lá no versículo 16 aí do nosso estudo de hoje. Tanto de modo voluntário como contra a própria vontade, Paulo não conseguia escapar da responsabilidade de pregar o evangelho. Ele entendia que lhe havia sido confiado o dever de despenseiro. E por isso ele estava imbuído da necessidade de anunciar a mensagem da salvação, mesmo que para isso nada ele recebesse. Já no versículo 19 ao 23, o que vai acontecer? Paulo vai estar enfatizando que ele prefere ser servo de todos, né? Logo no versículo 19, ele apresenta aí, né? Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Nessa parte do capítulo, o apóstolo mostra como ele era capaz de se adaptar aos costumes e aos hábitos das pessoas com as quais ele se relacionava, a fim de obter a atenção dessas pessoas, né, no Evangelho. É aquele clássico exemplo da gente falar de Jesus para os surfistas, né, que eu já ouvi lá na igreja. Não adianta você chegar de terno e gravata e pregar para os surfistas. Você tem que chegar
de calção de banho e uma prancha de surf para poder pregar ao surfista o evangelho. É o que Paulo estava fazendo, né? Ele tornou-se judeus para os judeus a fim de ganhar judeus. Bom, então, as autorrestrições no versículo 19 ao 22 é o que ele vai afirmar, né? No versículo 20, para com judeus como um judeu. Então ele vai falar, ele se conformava com as práticas que possibilitassem alcançar o que estavam debaixo da lei. Então ele se adequou à maneira de agir em relação à situação que ele estava vivendo ali, né, aos hábitos e costumes daquele povo. No versículo 21, para com sem lei, como se fosse sem lei. Bom, a lei foi dada aos judeus e não aos gentios, né? Então, assim, quando ele estava entre os gentios, Paulo se adaptava às suas práticas e aos costumes até onde isso era possível, sem deixar de ser leal a Cristo. Entretanto, né, quando ele agia desse modo, como estando sem lei, estava sob a lei de Cristo. Ele estava pronto a cumprir o seu compromisso de amar, de honrar e agradar ao Senhor. Isso não o impedia de se adaptar ao modo de vida daquele povo, né? Quanto aos aspectos culturais, a fim de ganhá-los para Cristo. E para com os fracos, sendo fraco, no versículo 22. Os fracos eram excessivamente escrupulosos, né, ou sensíveis demais em relação às questões não essenciais. Com o fim de ganhá-los para Cristo, o apóstolo preferia sujeitar-se a uma dieta vegetariana e não comer a carne sacrificada aos ídolos, né? Em resumo, Paulo tornou-se tudo para com todos, a fim que pudesse por todos os modos salvar alguns, né? Ele não comprometeu o evangelho, não sacrificou o princípio das escrituras. Ele estava sempre disposto a adaptar-se a costumes e a hábitos das pessoas, a fim de conseguir a atenção delas para a mensagem da salvação em Cristo. E o objetivo dessas autorrestrições está lá no versículo 23, né? Paulo deseja ser cooperador do Evangelho, facilitando o desfrute das pessoas quanto aos benefícios e bênçãos que dele advêm. Bom, no versículo 24 ao final aí, né? Ao versículo final, Paulo vai começar com uma comparação aí com o esporte, né? Então, logo no versículo 24 ele fala: Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Bom, aqui Paulo se referiu às competições esportivas para ressaltar a necessidade do domínio próprio e da dedicação. Todos que querem repartir o evangelho com os outros precisam aprender a limitar a própria liberdade e a impor a si mesmo certa disciplina. A corrida naquela época ela era a maior atração dos jogos, né? E Paulo toma ela como uma ilustração, comparando com a corrida da vida cristã. A grande diferença entre essas corridas é que na olímpica só um leva o prêmio, né? Na vida cristã, todos devem correr como vencedores. O prêmio não é a salvação, mas o galardão pelo serviço fiel, o próprio prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esse é o prêmio, né? Então, Paulo faz essa analogia aí com o esporte. Para alcançar uma coroa, no versículo 25, o atleta precisa exercer sobre si uma rigorosa disciplina, né? O cristão, assim como o atleta, ele também exercita o domínio próprio. A diferença entre ambos é que o primeiro recebia uma coroa corruptível, né? Uma guirlanda de flores ou as folhas que logo murchavam, enquanto o atleta cristão recebe uma coroa incorruptível, né? Reservada a todos quantos servem ao Senhor fielmente. Então, para não vir a ser desqualificado, né? No versículo 26 e 27,
A razão para discipular e sujeitar o corpo era para não vir a ser desqualificado, né? Colocado de lado, sentado no banco de reservas. Aquilo que Paulo ensinou aos outros, colocou em prática. A vida cristã exige autocontrole, moderação e disciplina. A tudo isso, o apóstolo se submeteu a fim de que tivesse condição de ensinar aos coríntios a necessidade deles serem igualmente abnegados, consagrados e úteis ao Senhor. Bom, concluindo aí a nossa lição, né? Paulo com a igreja ali o tempo todo abrindo mão dos direitos, né, do privilégio para falar do amor de Cristo, pregar o evangelho, faz a comparação, né, com os atletas e a vida cristã. E assim, né, os atletas têm que ter uma disciplina e nós cristãos temos que ter a nossa disciplina, sermos firmes, né? Só que a nossa premiação ela é eterna, né? A nossa coroa ela é eterna, a vida com Cristo. Então, quando eu uso essa imagem do túnel, né? A gente começa a escalar, escalar, e se não tiver disciplina e não tiver ali firmeza no que quer, né? Perseverança, você desiste. E a luz, o alvo, Cristo tá ali, só a gente não perder isso de meta, né? Mas como tá aí, né? A carne, o mundo, as ocupações diárias, os interesses pessoais e frequentemente a preguiça impedem o crescimento espiritual e a qualificação para o serviço. Então, temos os obstáculos, precisamos vencer esses obstáculos, né? E perseverar, né? Como Paulo perseverou. Então, a mensagem da lição é essa de hoje, que todos nós tenhamos aí a presença do Senhor sobre nossas vidas, sejamos agraciados, que a lição possa ser absorvida e praticada por cada um ali conforme foi tocado ao seu coração. Que Deus abençoe a cada um. Grandioso abraço.